Bom, boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer estar com vocês hoje. Meu nome é Roberto Borges, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp. Estou aqui representando o CERI, Centro de Estudos de Relações Econômicas Internacionais, nosso instituto, e em conjunto com a comissão de pesquisa, aqui representado pelo professor Fábio Campos. Estamos organizando um seminário de dólar no sistema internacional contemporâneo. Nós teremos duas apresentações, né, de cerca de 30 minutos cada apresentação, e depois será seguido por um debate de todos os participantes. Agradecemos uma vez mais a participação do professor Carlos Eduardo de Carvalho, professor da PUC de São Paulo, que vai apresentar sobre o tema declínio do dólar e alargamento da ordem monetária internacional, e também os professores pesquisadores aqui do nosso instituto, o Victor Young, e também o professor Pedro Paulo, os alunos Bastos. Enorme prazer estar com vocês nessa tarde, que vão apresentar na sequência sobre The Dollar Enablers and Panhandlers, US Capitalist Power and the Origins of the Financialization of the Periphery. Então, é um enorme prazer. Agradeço também ao público que está aí chegando e nos também brindando com a presença de vocês. Então, em nome do CERI e da Comissão de Pesquisa do Instituto de Economia da Unicamp, vamos dar início ao nosso seminário Dólar e o Sistema Internacional Contemporâneo. Professor Carlos Eduardo, um enorme prazer, uma honra tê-lo aqui virtualmente nessa tarde. O senhor poderia dar início, então, à sua apresentação. Muito bem, agradeço muito o convite e as boas-vindas, e dizer que a honra, por enquanto, é minha, que é uma alegria muito grande estar no Instituto. Eu fiz meu doutorado aí, tenho uma dívida intelectual e pessoal muito grande com o Instituto de Economia, e também está aí com o Pedro Paulo. O Jung eu não conhecia, conheço agora. O Pedro Paulo é conhecido de outros carnavais, e você também, Renato. Agradeço muito a Alexia, a Juliano, e fiquei muito feliz com a possibilidade de apresentar esse trabalho. A apresentação que eu trouxe aqui para vocês é uma indagação em andamento. Quando Alex falou comigo, eu resolvi apresentar esse trabalho, essa pesquisa, no nível em que se encontra. Falta muita coisa, então um dos objetivos também é passar para vocês a agenda que eu estou seguindo nesse assunto, que é de enorme relevância, certo? Então, eu fiz um PowerPoint, que na verdade são 7, se vocês puderem passar na sequência, são 7 lâminas apenas com o enunciado dos conteúdos. Se vocês quiserem passar rapidamente, por favor. Aí está só uma discussão de conceitos, pode passar direto, só para apresentar do que se trata. Tentei descrever o que é que está ocorrendo atualmente, do que nós sabemos. Pode passar de novo. O que não se sabe se está ocorrendo. O item 4 é o que não está ocorrendo, que nós sabemos que não está ocorrendo. Essa sequência aqui, eu fiz aquela coisa tradicional. O dólar como moeda internacional tem aquelas 3 funções e tal. Então, o que é que está ocorrendo, o que não está, o que nós sabemos, não sabemos que está ocorrendo ou não. Pode passar para a próxima. Aqui é a minha hipótese do que vai acontecer, para onde isto caminha. O item 6 é a discussão sobre o que vai fazer a China. Eu trabalho com a ideia de que esse processo depende muito do que a China vai fazer. Eu acho que depende essencialmente, mas talvez isso seja um exagero, mas é o ator central do processo que vai decidir os rumos e o ritmo que ele pode seguir. E, por fim, esse item 7, que é a minha... Também uma hipótese, uma referência, né, de que nós temos casos anteriores que são muito poucos de perda de posição hegemônica de uma moeda. Basicamente é o que aconteceu nos anos 20, com a forte ascensão do dólar no espaço da libra inglesa, e que é interrompido bruscamente pela crise. Depois dos anos 30, que é a desordem, a expressão tradicional que o Bloch cunhou e que todos nós usamos, e depois dos anos 70, do declínio relativo dos Estados Unidos naquela época, que foi revertido com
o choque de Volcker e o governo Reagan e por aí adiante. Eu decidi começar discutindo os conceitos pela seguinte razão: eu acho super importante nesses casos saber do que é que nós estamos falando exatamente, certo? Eu vinha usando essa expressão declínio do dólar, e agora a expressão que está sendo usada para descrever esse processo é desdolarização. Todo mundo está falando disso desta forma. Todo mundo não. Essa é a expressão mais usual, que mais ou menos unificou o debate. E o assunto cresceu enormemente de alguns meses para cá. É notável que Janet Yellen tenha feito referência a isso num pronunciamento que teve grande repercussão, acho que na comissão do Senado, se eu não estou enganado, a respeito dos efeitos das sanções contra a Rússia, que estaria abalando a posição de liderança do dólar, teceu lá uma série de considerações. E a literatura começou a usar o termo de-dollarization, desdolarização, é o que está se falando normalmente, certo? Eu decidi manter a expressão declínio do dólar, que eu já vinha usando, mas eu acho que não vamos ter que entrar na discussão com o termo desdolarização. Eu gosto de usar declínio do dólar por dois motivos. O primeiro deles é que declínio do dólar, essa expressão remete à década de 1970, que foi o momento em que se começou a discutir o declínio dos Estados Unidos, associado à ruptura de Bretton Woods, como vocês sabem, que foi um impacto tremendo, porque muitos autores naquela altura, muitos colegas trabalhavam com a hipótese de que a ruptura de Bretton Woods significava a incapacidade dos Estados Unidos de controlar o sistema monetário internacional, e, inclusive, nos anos seguintes, houve uma grande desordem com repercussões que todos conhecem. Isso era um processo. O segundo processo foi a derrota militar na Indochina. É a única derrota militar aberta que os Estados Unidos tiveram na história, derrota muito grave que eles sofreram ali. Aquela presidência do Ford, o impeachment de Nixon. Então, vários sinais de que os Estados Unidos supostamente havia perdido a capacidade de liderança política e militar do mundo. Isso foi muito importante. E uma desorganização do espaço norte-americano. Então, havia muita dúvida a respeito de como é que ficaria a posição do Japão, da Alemanha, em ascensão, né, frente à dificuldade dos Estados Unidos de responder. Então, eu passei a usar o termo declínio no ambiente que eu dou aula e os meus colegas, por esse motivo, de refletir este aspecto maior do problema, certo? E hoje nós temos alguns ingredientes no cenário que estão relacionados a este processo que envolve o dólar. Os Estados Unidos não conseguem derrotar a Rússia, até aqui não conseguiram. Podemos dizer que, simplificadamente, que neste momento a Rússia está enfrentando a OTAN numa guerra de procuração. O cálculo, é possível que Putin tenha errado gravemente no cálculo dele de que o governo da Ucrânia cairia de podre, mas os Estados Unidos erraram gravemente. A gente não pode esquecer que Biden, com um mês e meio da invasão, declarou que o rublo tinha virado rubli, fazendo um trocadilho com cascalho, né, uma palavra em inglês, quando a cotação do rublo bateu em 150, 148. E a Rússia está aí. Enfim, economicamente, conseguiu se ajeitar criou-se um eixo, né? Surpreendentemente, a Rússia está bem com a Índia, com a China, os grandes adversários. Então, é um problema dos Estados Unidos muito grave. Os Estados Unidos não conseguiram atrair potências médias para apoiá-lo. A única exceção é a Coreia do Sul, que é um caso muito peculiar, mas o resto ou é reticente ou está a favor, ou está negociando com a Rússia, dificuldade muito grande. E há um processo econômico de consequências imprevisíveis, que é o que se chama de desglobalização, que vocês sabem muito bem, e está provocando preocupações enormes, com ruptura de cadeias de produção. Não é apenas a guerra que está fazendo isso, né? Os Estados Unidos querem romper a possibilidade de acesso da China a cadeias produtivas e por aí adiante. Então, o termo, para mim, desdolarização, ele não dá conta, ele pode induzir a ideia de que se trata de um problema monetário apenas, embora ele seja um problema monetário que nós estamos discutindo. Então, eu gostava do termo declínio por este assunto, declínio da capacidade dos Estados Unidos. Essa discussão não é apenas uma questão de semântica. Eu gosto de começar por aí, por uma razão básica. Assim, neste assunto, eu adotei um critério
neste tema, certo, das questões monetárias internacionais, de procurar, na medida do possível, ser muito objetivo e preciso no que se está falando, no que se está dizendo. Eu me recordo muito quando foi criado o Banco do BRICS e foi criado o ACR do BRICS, e muita gente no Brasil falou que era uma tentativa de romper a hegemonia do FMI e do dólar. E quando você vai ler o acordo do ACR do BRICS, está dito lá textualmente, assinado pelos 5 países, que o acesso ao dinheiro dos demais sócios para o caso de crises cambiais só pode ser feito se houver um acordo com o Fundo Monetário. Portanto, o ACR reintroduz, redefine o papel do Fundo Monetário no âmbito do BRICS. Na mesma época, se falou muito do sistema de pagamentos em moedas locais, que o Brasil assinou com a Argentina. Esse era o final do período Lula, já no governo Dilma, né? E que dizia que o Brasil e a Argentina tinham rompido o domínio do dólar. Quando você vai ler o texto do acordo, efetivamente, o Brasil e a Argentina compensam os pagamentos entre os 2 bancos centrais em dólar, todo dia, fecham todo dia a posição em dólar. Então, eu acho importante dizer do que é que se está falando exatamente, do que é que nós estamos. Por isso eu organizei muito a minha exposição aqui hoje, para fazer com vocês um balanço de como é que eu estou vendo aquilo que está de fato ocorrendo. E essa discussão do conceito me parece que está inserida dentro disso. Além disso, o conceito de desdolarização é um problema menor, mas que para nós economistas latino-americanos cria um ruído, especialmente talvez para os mais jovens, que o termo desdolarização na América Latina, para nós que trabalhamos com os problemas da estabilização e da crise dos anos 60, desdolarização significava exatamente o contrário, significava o processo de restabelecimento da moeda nacional por países que tinham adotado o dólar internamente por falência das estruturas monetárias e financeiras. Não é exatamente o contrário, eu falei uma expressão exagerada, não é exatamente o contrário, é um processo totalmente distinto. Então, nós tínhamos o caso da Argentina, que tinha que se refazer a moeda nacional, desdolarizar, o caso do Equador, que não conseguiu desdolarizar e acabou dolarizando plenamente. Então, na pesquisa bibliográfica, hoje, quando você entra com esse termo, aparecem trabalhos que misturam as duas temáticas, que é a desdolarização de economias médias e periféricas com grau elevado de instabilidade monetária, com este processo em nível internacional que envolve as grandes economias do mundo, as maiores. Então, são 2 processos distintos, mas isso é uma questão fácil de resolver pelo pesquisador, não há nenhum problema aqui. As razões principais de eu ter preferido aqui o termo declínio do dólar e não desdolarização são as que eu expus inicialmente, mas me parece que é o que nós vamos ter que falar todos, é de desdolarização mesmo que vai ser usado. O outro termo que está no título da apresentação de hoje, aí sim eu tenho uma hipótese forte que vai na contramão de vários autores. Eu chamo de alargamento da ordem internacional, em oposição à ideia que aparece em pronunciamentos, em textos mais curtos, de que estaria havendo uma transição hegemônica, ou o fim da hegemonia do dólar, ou a criação de outra ordem monetária internacional. E da parte de Ellen, por exemplo, quando ela vai para o Congresso americano falar a respeito, ela insiste que esse processo está ocorrendo mesmo, mas que não vai muito longe porque ninguém consegue substituir o dólar. Eu estou trabalhando com a ideia de que o que está acontecendo não é uma substituição do dólar, é uma mudança na ordem monetária internacional, não nos seus fundamentos. Esse processo não está questionando a posição hegemônica e central do dólar. Esse processo está criando espaços, mecanismos, formas, momentos de afirmação de outras moedas, momentos de trocas, de negociações, que é o que eu vou explorar na sequência, que não questionam frontalmente a posição do dólar e que provavelmente, aí minha hipótese, provavelmente vão conviver com a hegemonia do dólar por muito tempo, a depender do que vai acontecer, evidentemente, que é um quadro de enorme incerteza que está aí colocado. Me parece algo... Eu trabalhei muito esse conceito, eu gostei desse conceito nos trabalhos que nós fizemos sobre a natureza do BRICS. O que é o BRICS, afinal? O que é este processo? O que é o banco do BRICS dentro disso? Então, é um elemento de alargamento. Em 5 países que decidem ter um banco próprio.
Esse banco próprio não bate de frente com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário, com os mercados, nem com ninguém. Ele opera num espaço, como a China tem o Banco Asiático. Então, tem várias instituições sendo criadas sem os países centrais, por isso o alargamento. A novidade está aí, não é pequena, é muito importante, não é o BID, não é o Banco Mundial, é outra coisa. São instituições que estão sendo criadas por esses países fora de um controle direto dos países centrais. Depois, eu fiz questão de me demorar um pouco nesse conceito aqui para de certa maneira, já expor o que são as teses, vamos chamar assim, ou as hipóteses, mais correto dizer isso, com que eu trabalho nesta discussão. Coloque aí, por favor, o slide número 2. Eu coloquei aí esse título, o que está ocorrendo efetivamente. Certo? O que nós sabemos que está ocorrendo? É pouco, nós temos poucos detalhes. O que está ocorrendo? Outras moedas estão assumindo papel mais relevante na economia internacional. O caso mais notável é o yuan, o renminbi, dependendo de como se entenda a expressão chinesa. Certo? O caso mais notável do renminbi é que ele foi incorporado pelo FMI na cesta do DES. Foi incorporado tirando participação da libra inglesa. É um caso emblemático. Certo? Então, há uma ascensão das moedas. O FMI adquiriu um estatuto, o renminbi, o yuan, adquiriu um estatuto que não tinha, certo? E outras moedas estão sendo transacionadas, a rúpia indiana está despertando interesse, o won da Coreia, várias moedas. Então, isso é fato, está ocorrendo isso aqui. Então, se nós pensarmos no esquema das pirâmides, da pirâmide monetária internacional, são moedas que estão subindo na pirâmide. E uma hipótese forte é que a China trabalha com a meta de, nas próximas décadas, 20 anos, 10 anos, 5 anos, que o yuan assuma um estatuto semelhante ao euro. Eu penso que essa talvez seja a melhor maneira de pensar simplificadamente a estratégia chinesa. Não creio que a China queira derrubar a posição do dólar. Acredito que ela quer colocar o yuan num estatuto semelhante ao euro. A segunda moeda do mundo, a terceira moeda do mundo, da composição de reservas, de comércio, etc. Segunda coisa que está ocorrendo, que é novidade, que é relativamente recente, eu digo, é um processo que pode ser datado do começo das sanções contra a Rússia, especialmente a partir da guerra da Ucrânia. Começou nos anos 2000, depois da anexação da Crimeia, que é a formação de sistemas de pagamentos bilaterais regionais, sem usar o dólar. Tem o caso da Arábia Saudita com a China, que agora está sendo formalizado, tem um caso da Índia com a Rússia, que recuperaram um protocolo, um instrumento que havia no tempo da Guerra Fria, quando a União Soviética comerciava com a Índia, eram aliados muito próximos para evitar sanções, comerciavam armamentos, petróleo, várias coisas usando esses instrumentos. Tem um mecanismo da Turquia com a Rússia para pagamentos e tal, e a criação do sistema de pagamentos que pode concorrer com o SWIFT, que é um sistema de pagamentos sustentado na China e na Rússia. Então, essas iniciativas são novas. Elas são novas. Terceiro elemento novo que está havendo. O peso do dólar, a participação percentual do dólar nas reservas dos países médios, das potências médias, sei lá que nome dá exatamente, os países de grande porte, participação relativa do dólar declinou, e também em vários países menores, em prol de outras moedas que não necessariamente é a moeda chinesa. Em alguns casos, é em relação a moedas de países do mesmo nível. Países médios, países pequenos, com estrutura financeira mais sólida. Esse declínio tem problemas de mensuração, óbvia, que todo mundo conhece, a estatística não pega a totalidade, a estatística pega apenas 2/3, ela tem defasagem, tem o problema das flutuações cambiais, que alguns corrigem. Saiu agora, há 2 semanas, um texto do Barry, do Eichengreen, dizendo que não está caindo, que de fato a redução é minúscula por causa do ajuste das taxas de câmbio, é uma controvérsia. Então, isso aí é motivo de dúvida, mas é o que se tem notícia, e me parece que os dados do FMI, que eu conheço, os mais recentes, provam que caiu, não tanto, mas caiu, e é uma tendência longa, não começou agora, mas acentuou a partir dos componentes agora. O slide número 3, que coloca assim, o que não se sabe se está ocorrendo, eu coloquei com esse título,
provocativo, são também três coisas. Primeiro, nós não sabemos o quanto essas outras moedas estão usadas como reserva pelo setor privado, mesmo em operações de curto prazo. O item 2 que eu escrevi aí com alguma insegurança, mas é o que eu queria saber isso. Esse comércio em outras moedas, por exemplo, a China, a Arábia Saudita fez um acordo para trocar petróleo com a China, em troca provavelmente de manufaturas, máquinas, bens industrializados. A minha dúvida é saber se a China está mantendo os reais em reserva e se a Arábia Saudita está mantendo o yuan como reserva do país. E no caso de países em que o comércio externo é descentralizado, seria o caso do Brasil, por exemplo, basicamente o comércio exterior brasileiro, com exceção da Petrobras, é feito por empresas privadas. É saber, por exemplo, se uma empresa que exporte soja para a China, se essa empresa vai manter as suas reservas de curto prazo em yuans ou se ela vai converter em dólar imediatamente. Isso nós não sabemos. Eu não conheço estatísticas que mostram isso. Pode ser falha minha como pesquisador, porque eu não tive tempo de correr atrás. Isso é uma agenda que eu quero desenvolver nos próximos meses, que me interessa muitíssimo de compreender isso. É isso que vira dessa maneira, né? Na hora que faz a troca das duas moedas sem o dólar, a sobra volta, ou os bancos centrais compensam, como é o caso do Brasil com a Argentina. Se faz pagamento em moeda local Brasil e Argentina, durante o dia fazem todas as transações, no final do dia o BCRA e o BCB fazem um balanço e trocam de volta os saldos todos. Ninguém dorme com... O Banco Central do Brasil não passa a noite com peso argentino. Precisaria ver como é que isso está funcionando efetivamente. E o terceiro item que a gente não sabe o que está acontecendo é qual é a posição da China e da Índia nas reservas internacionais. Eu usei há algum tempo a expressão seguinte, um elemento que explodiria a ordem internacional, no final quero tratar mais disso, seria uma decisão do Banco Central da China de de se desfazer das reservas em dólar. Isso seria um terremoto, acho eu, na economia mundial de proporções não previsíveis. Me parece que não está ocorrendo, não há sinais de que esteja ocorrendo. Então, faz parte desse item, o que é que não se sabe se está ocorrendo. Agora vem o item 4, aí, o que é que não está ocorrendo? O que é que nós sabemos que não está ocorrendo? E que, digamos assim, duas coisas aqui vão na contramão da ideia de que esse movimento, e dão razão a Yellen, né? De dizer que não é tão grave assim. Primeira coisa, o dólar mantém plenamente o seu papel de padrão de preços. Não há nenhuma indicação de que haja comércio mundial e cotação de produtos ou de serviços ou de qualquer coisa em outra moeda que não o dólar. Eu não conheço. Se está vendo, eu não sei. A segunda coisa, os bancos centrais dos países emergentes continuam fazendo política macro com o dólar. Não existe sinais de que eles estejam fazendo sem o dólar. Eu vi no trabalho de um economista indiano que era muito confuso, porque ele falava da desdolarização e tal, mas que o Banco da Índia tem que manter reserva em dólar para estabilizar a rúpia internamente. Terceiro item que me interessa muitíssimo. Nós não sabemos o que a China quer fazer com o yuan digital, com o CBDC, a CBDC da Índia, da China. O yuan digital, que é mais avançado, já está em testes dentro da China, funcionando. Em tese, o governo chinês poderia investir pesadamente na criação de uma rede de pagamentos em CBDC que seria transfronteiriça. Criar protocolos entre o Banco da China, o Banco da Índia, o Banco da Rússia, de modo que os pagamentos pudessem ser feitos com alguma câmara de compensação própria entre essas moedas. Eu não tenho notícia que isso esteja ocorrendo. A China pode fazer essa altura. A coisa curiosa, aparentemente é um termo idiota, né, entre nós economistas, mas há indícios de que a China tem uma base tecnológica suficiente para fazer muito mais coisa do que ela faz neste terreno. Uma constatação talvez babaca, né, óbvio, mas tem. Né? Então, se a China tiver interesse em desenvolver uma rede de pagamentos via CBDC, tem como. Só que aí tem um problema. Como é que ela controla isso? Como é que controla o financiamento de atividade ilegal, terrorismo, contrabando? São desafios consideráveis. Isso é um tema. A CBDC, as moedas
digitais, Central Bank Digital Currency, esse nome que o BIS consagrou, o BIS consagrou, que não são necessariamente criptografadas, é uma discussão própria, seria um seminário próprio, né, que eu tentando me acompanhar isso aqui, dá base para a China fazer muita coisa, e não estão usando, pelo menos não está na pauta, não há sinais de que estejam fazendo isso, né? E o último item que eu tenho certeza que não está ocorrendo é que não há, da parte da China, pelo menos, nenhuma iniciativa de contestar o papel do Fundo Monetário, nem o papel do Banco Mundial, e nem dos sistemas como o SWIFT. A China tem um sistema próprio, mas ela não anunciou que vai abandonar o SWIFT, que vai sair fora disso aí. Ela é parte, ela pode voltar a hora que ela ficar. Certo? Muito bem. Item 5. Estou fazendo aqui o jogo aqui, no item 5, na lâmina 5, de perguntar o seguinte: o que é que poderia alterar fortemente o ritmo desse processo? No sentido de acentuar o processo. O que é que poderia precipitar? A história está cheia de coisas desse tipo, é uma obviedade, né? Situações que escaparam ao controle, tudo isso. O que pode acontecer que precipite isso? Eu vejo duas coisas. Também não tem nenhum brilho aqui, não, certo? Eu estou olhando pelas grandes tragédias da história. Primeiro é que a China calcule, dentro da sua maneira de pensar o mundo, que nós conhecemos pouco. A China continua sendo, para mim, pelo menos, a China continua sendo um país muito opaco. Né? Não é só para mim, evidentemente, mas eu trabalho com a ideia de que é um país opaco. Que a China decida romper a ordem internacional, que ela põe na balança e decida fazer isso. Né? O que é que vai contra essa ideia de a China fazer isso? É que isso é um movimento que provoca uma onda de choque que ninguém sabe onde vai dar, é uma aventura. Todos nós sabemos isso. Como é que a economia mundial se estabilizou nos últimos 40 anos? Os Estados Unidos com déficit de comércio, com elevado superávit com a conta financeira, ingresso de capitais de curto prazo, de longo prazo, investimento, e o déficit comercial dos Estados Unidos foi um verdadeiro aspirador de pó que puxou a periferia, inclusive a China. Romper isso para a China provavelmente é uma aposta na autarquia, né? Porque os Estados Unidos não vão aceitar uma situação desse tipo. A China desvalorizaria as próprias reservas, teria que reorganizar o seu padrão de comércio e possivelmente teria que abrir a sua conta financeira ou partir para uma situação semelhante à década de 30, em que ela teria que ter uma zona comercial própria. Isso é impensável, né? Os limites disso. Suponho que os chineses vão evitar uma coisa desse tipo. O segundo elemento que poderia romper esse processo seria um colapso. Colapso é um exagero, seria um debilitamento, o tamanho da liderança americana, que eles percam a capacidade de atuar de forma consistente. O Trump está lá, né, para fazer isso. Essa possibilidade existe. Assim como existe a possibilidade dessa situação na Ucrânia, nos Balcãs, se descontrolar completamente. E a liderança americana não dá conta, aprendizes de feiticeiro. Eles fizeram isso várias vezes. Né? Não está fora do horizonte que façam agora. Estão falando já em colocar armamentos com urânio não enriquecido, sabe lá onde vão parar. Né? Tudo isso pode acontecer. Aí no item 6, eu fiz um pouco de comentários a respeito da China, coisa que eu já falei aqui, não há necessidade de perder muito tempo. Eu adoto a hipótese que me parece importante, eu acho que ela é óbvia, mas eu não tenho certeza disso. A China é o único país que pode precipitar um processo organizado de mudança da ordem monetária. Eu digo organizado assim, o sistema monetário internacional pode ser desorganizado numa solução caótica. Isso existe. Mas organizado, um processo com iniciativas, com desdobramentos, me parece que só a China pode fazer. Motivos para isso, quais são? A China tem uma base comercial invejável, a China tem vínculos comerciais e econômicos com a maior parte do mundo, a China tem capacidade de investimento externo e a China tem uma estrutura financeira interna muito sólida, muito grande, muito diversificada. A China pode exercer esse papel de ser um centro financeiro internacional. Acho que só a China tem essas capacidades, mas até aqui a China tem agido de outra forma.
A estratégia chinesa é crescer dentro da ordem norte-americana. Evitar ruptura, evitar movimentos bruscos, tomar iniciativas cautelosas, é o que a China tem feito persistentemente, há décadas ou há muito tempo. E me parece que eles muito provavelmente farão isso. É claro que não está fora de horizonte, acidentes, maluquice, os Estados Unidos resolver apoiar a independência de Taiwan, enfim, podem acontecer coisas assim, mas mantidas as condições de temperatura e pressão, não é isso que vai provavelmente. A última lâmina, o último slide que está aí, que é o 7, é que eu fiz uns exercícios desses em sala de aula algumas vezes. O que o passado nos diz a respeito desta situação? Muito pouco. Se há um processo que pode ser comparado ao atual, é o da década de 1920. Isso, aliás, está num livro muito bom do Aishan Green, Privilégio Exorbitante, em que ele mostra a ascensão do dólar na década de 20. Só que ali havia uma diferença enorme. O dólar crescia dentro da ordem inglesa e os bancos ingleses estavam nos Estados Unidos, e os Estados Unidos era parte da ordem. A Inglaterra aceitava a ascensão norte-americana. Atualmente, os dois países são rivais. Rivais no nível consistente, certo? A China é uma ameaça objetiva à hegemonia americana, todo mundo sabe disso, e os dois lados sabem. Então, não tem nada que se compare. Da década de 30, a gente pode aprender pelo negativo, pelo caos, né? Que, para mim, minha hipótese é que se houver um movimento brusco, que é a última linha dessa lâmina aí, se houver um declínio acentuado do dólar, seja por um acidente nos Estados Unidos, seja por uma manobra desastrada da China, seja por uma conjunção astral, Júpiter entrou na casa de Saturno e empurrou os anéis, não sei para onde, qualquer coisa do tipo que vier a acontecer, acho que a tendência mais provável é a desordem, é a fragmentação dos anos 30. A formação de blocos separados, cada um vai tentar livrar o seu, é algo que a periferia inteira tem que se preparar, nós todos, preparar para isso. Mas não há nenhum sinal de que possa haver uma nova ordem. E Ellen tem razão, ninguém consegue substituir o dólar hoje. Tem como. Vai ser pelo negativo, é a ausência do dólar como o fundamento de uma ordem, certo? E, por fim, tem as lições dos anos 70, que o que aconteceu nos anos 70 é surpreendente. Os sinais de declínio daquela época, essa é a razão que eu falei no início, que me levaram a ainda preferir o uso do termo declínio, que eu acho que vou abandonar nesses trabalhos, passar a usar mesmo desdolarização, justamente a lembrança daquilo, em que se dava o declínio como inevitável, e aconteceu o contrário, com Volcker, Reagan. Eu fiz um trabalho com alguns ex-alunos e colegas que foi apresentado, inclusive, no seminário do CERIA, o ano passado. Esse trabalho a gente examinou muito como aquilo tudo aconteceu e não foi obra pensada por ninguém. E os Estados Unidos, alguns anos depois, tinham recuperado a hegemonia, retomado a ordem mundial, reorganizado o capitalismo internacional em outra base, com o câmbio flutuante do dólar. Todo mundo sabe disso, né? O Reaganomics, enfim. Diferenças enormes daquele período para atual, enormes. As supostas moedas rivais da época, que rivalizavam com o dólar, o iene japonês e o marco alemão, eram moedas de dois estados vassalos. Eu acho desagradável falar estados vassalos. Se eu tivesse aqui algum cidadão japonês ou alemão na plateia, se tiver, me perdoe, porque não há nenhuma ofensa nacional aos povos de lá, mas eram países que não tinham qualquer pretensão econômica de confrontar os Estados Unidos de maneira dramática, queriam redefinir os termos da sua integração à economia americana e militarmente, obviamente, nenhum deles tinha qualquer ideia de se afastar, até porque naquela época a ameaça da China comunista sobre o Japão e da União Soviética brezhneviana sobre a Alemanha eram suficientemente ameaçadoras para dissuadir qualquer ideia de criar confusão no pedaço. E agora o quadro é outro. A China é um animal que não pertence à família ocidental. E a família ocidental não quer incorporar a China e nem a Rússia. A família ocidental está fazendo um esforço dramático
de tratar a Índia como um membro da família. Só que os indianos são muito mauzinhos, como dizem os portugueses, e estão fazendo o que interessa a eles. Os americanos estão muito desconcertados com os indianos. Se algum de vocês tiver a curiosidade de acompanhar a imprensa ocidental sobre a Índia, é um festival de imprecisões, preconceitos. Eles não sabem o que fazer com aquilo, né? Porque é o único aliado importante que eles têm, e os caras não são aliados. Eles jogam com todo mundo. O Modi é uma raposa política nesse sentido, no plano internacional, que é impressionante. Ele não se sabe o que fazer. Então, a situação é muito difícil, né? Curiosamente, só para encerrar, já que nós estamos falando do passado, eu lembrei hoje de manhã falando disso aqui, nós estamos, neste exato momento, meados de 23, nós temos 2 efemérides, para quem gosta de datas históricas, né? Faz exatamente 50 anos que, no final de março, os Estados Unidos retiraram seu último soldado do Vietnã. Isso é um simbólico, né? A saída humilhante que os Estados Unidos fizeram. Claro que o fim da guerra vai acontecer 2 anos depois, em 75, com a tomada de Saigon. Mas em 23, dia 31 de março, se eu não estou enganado, o último soldado embarcou no último avião e foram embora. Um desastre. Impeachment de Nixon, uma confusão tremenda, aquele governo Gerald Ford, fraquíssimo, etc., né? E, recuando um pouco mais no tempo, há 80 anos atrás, aconteceu a grande batalha decisiva da Segunda Guerra do Leste Europeu, a Batalha de Kursk, em que a União Soviética destruiu o exército alemão. E ali a Alemanha perdeu a guerra, efetivamente, né? É um momento dramático, né? E, curiosamente, foi um ataque, um contra-ataque alemão contra a defesa sólida da União Soviética. É um paralelo histórico meio frouxo, né? Mas é interessante lembrar isso, né? São acontecimentos dramáticos. E nos dois casos, tanto o Vietnã quanto a União Soviética frente à Alemanha nazista, o segredo da vitória, em grande parte, foi não perder, foi não ser derrotado e deixar que o adversário se derrotasse, se dividisse, se destruísse, se aniquilasse, inclusive pelas divisões internas. Que me parece que esse é, só para fechar, que é uma dinâmica que eu vejo aqui. A maior ameaça, talvez, à hegemonia do dólar e dos Estados Unidos hoje em dia seja a incapacidade da elite americana, que está revelando agora, no decorrer desse ano aqui, com esses problemas todos que nós estamos falando, a incapacidade de oferecer uma resposta que inclua os seus aliados. Isso é uma coisa, dependendo do ponto de vista que se adote, uma coisa assustadora, alguns acham promissor, eu acho, me parece preocupante o que vai ser o mundo a partir desse momento, uma coisa dramática, assim, né? Final dramático, não, sei lá, é um caso para se observar com atenção. Eu passei um pouquinho do tempo, mas não foi muito, eu peço perdão, devo ter passado 5 minutos, se eu não me engano. 5 minutos sobre 30 é muito, mas não é tanto. Eu agradeço muito, me peço desculpas pela demora. Adiante. Muito obrigado. Obrigado ao professor Carlos Duarte pela excelente e tão clara e precisa apresentação. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas e questões para o debate, né, após a segunda apresentação. Então, quem tiver dúvidas, questões, comentários, já vão anotando. Então, vou passar agora a palavra para o professor Pedro Paulo, para o professor Victor Young. Olha, eu agradeço muito o convite, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês, estar com um caderno de pesquisa. E depois de receber a palavra, eu repasso a palavra aqui para o meu caro amigo, ex-orientando de doutorado brilhante, Victor Young. Obrigado. Bom, agradeço o convite aqui do SERE, né, para poder expor aqui o nosso artigo. Agradeço o professor pelas palavras, o professor Roberto, né, o Alex, o Alex saiu pelo convite. Enfim, bom, antes de começar, né, queria falar um pouquinho, né, de como nós fizemos esse artigo. A ideia, a princípio, foi, um tempo depois que eu tinha feito o trabalho de tese de doutorado, né, essa tese de doutorado ela foi feita com base numa pesquisa e em alguns documentos da Biblioteca Reagan, né, que haviam acabado de ser desclassificados, né, nos Estados Unidos.
depois de 30 anos, eles abrem a documentação, né, para pesquisa pública. Então, eu me propus a ir lá, tentei ir na Secretaria de Estado, mas o documento não estava disponível e acabamos tendo a informação de que havia muita documentação aberta lá na biblioteca, a documentação presidencial. Fui lá para estudar a questão da dívida brasileira, da negociação da dívida brasileira, e acabamos achando uma infinidade de outros documentos. Aí, no final da tese, conversando com o professor, eu falei, professor, tem uma quantidade grande de documentos, muita coisa a ser vista, né, muita coisa para ser apresentada, vamos tentar trabalhar um artigo, o material é inédito, é recém-desclassificado, pouca gente trabalha com isso, então, vamos tentar fazer um artigo. E aí apareceu a oportunidade de uma abertura, né, dentro do Cambridge Journal of Economics, né, para discussão da financiarização na periferia. Então, o professor fez, né, um trabalho aí teórico, né, de revisão teórica, né, basando, né, o que a gente vinha aprendendo com essa documentação, e eu fui contribuindo com a apresentação, né, a partir dessa documentação. Olha, tem esses acontecimentos aqui no G7, tem aquilo ali que está acontecendo na periferia. Né, a tese mesmo, quando a gente foi fazer a qualificação, né, ela ficou até muito grande, ela faz a metade, depois você vai fazendo outras coisas com essa documentação. E uma dessas outras coisas que a gente foi fazer com essa documentação foi a ideia de mostrar, né, aí nesse caso, né, como que foi a financiarização na periferia. Né, aí Pedro Paulo, né, academia há muito mais tempo do que eu, com toda essa uma capacidade, né, de tratar teoricamente, né, toda a questão, toda a complexidade da questão, né, fez essa parte teórica, né, e eu ajudei ele a reunir esse documento para a gente fazer o embasamento, né, dessa análise que fizemos aí em conjunto. Então, esse artigo aqui, a apresentação do professor Carlos foi mais sucinta, né? A nossa é bem mais densa, trata de um conjunto de conceitos de vários conceitos e de várias relações bastante complexas, né? Então, o Pedro Paulo ia fazer a apresentação teórica, né? Mas ele falou, não, apresenta você. Eu falei, será que eu dou conta e tal, né? Ele, não, vai lá. Então, eu vou aqui tentar apresentar para vocês, mais ou menos, né, o caminho que nós percorremos, tudo que a gente tratou, né, e no fim a gente vai tratar, vamos dar uma olhadinha em alguns documentos, uma amostra só que a gente pode colocar dentro do artigo, porque o espaço é muito pequeno, né? Tratar uma coisa densa, condensar tudo isso e ainda tentar mostrar empiricamente como que se desdobra na realidade aquilo que vem sendo analisado, né, teoricamente, com base também na realidade. Né? Então, está aqui, né? Vamos ver aqui como é que está o... Beleza. Mas a ideia é essa, né, de discutir a questão da globalização financeira, né, relacionada com os países periféricos, né, e sua inserção dependente, né, dentro desse sistema. Né? Então, nossa tese, né, dentro da economia política internacional, é que a globalização financeira, né, ela não é um produto espontâneo, né, dos mercados. Né? Os Estados Unidos foram fundamentais para esse processo, que é o professor Carlos aqui deu uma delineada a respeito desse processo, né? E ele foi fundamental principalmente na periferia, né? Que é onde a gente consegue, né, onde a gente tem uma boa parte desses documentos. E aqui, né, uma qualificação, né, professor, dessa questão, quer falar dessa parte do Polantzas, né? Não, vai lá. Força, você consegue. Enfim, é a ideia de que a financiarização ela não é uma coisa imposta de Estado para Estado. Né? Ela é um processo que interrelaciona, nem estou lendo aqui, professor, que você colocou, né? Mas que interrelaciona, né, frações de classe, né, dos países e que faz até com que determinadas frações de classe nacionais que estão sob pressão, que têm dentro da sua unidade nacional a pressão externa, né, apoiem esse próprio processo, né, dada a sua vinculação como classe
dentro dessa ordem financeira que vai sendo estabelecida com esse processo de globalização conduzido pelos Estados Unidos. Né? Então, nós vamos, ao longo desse artigo, a gente vai construindo, né, nos apropriando, né, da descrição estrutural e conceitual, né, para demonstrar como isso acontece, a complexidade de como isso ocorre. É o seguinte, deixa eu ver, será que eu segui exatamente o que é? Sim, é isso. A ideia é de que não atuamos somente como pedintes, mas reforçamos o sistema. Tá? Então, isso nos permite fazer essa apreensão do que aconteceu no Brasil. Muitas vezes nos deixa perplexos. Assim, como que o nosso país está apoiando uma pressão sobre o nosso próprio país? Mas se a gente partir somente do pressuposto de monolítico de país e de interesse nacional, nós não vamos conseguir entender esse processo. Por aí. O texto, né, ele busca contribuir com a síntese teórica, né, da economia política internacional, de que o processo de globalização financeira ele é assimétrico. Na verdade, né, já nessa introdução que eu passei, eu já falei a esse respeito, e parte justamente dessa conceituação, né, do Polantzas, de que o Estado ele não é um elemento, um sistema monolítico, mas ele é perpassado pelas classes, né, e essas classes participam, né, desse sistema, não só dentro da financiarização, do processo de financiarização, da acumulação, não só dentro do Estado, mas vinculado a outros capitais também. E a gente se utiliza, né, desse arcabouço, né, polantziano, né, para fazer essa explicação. E daquela parte que eu já tinha até falado para vocês, né, que nós vamos a ideia de reforçar, né, ideia de reforçar não, mas a comprovação, né, de que essa ordem, né, pode ser melhor entendida, pode ser percebida a partir do vislumbre dos documentos, né, a partir da análise dos documentos, né. E é isso que a gente vai procurar um pouco, né, compreender. Ali pegou um pedacinho aqui que a austeridade no sul global não depende, né, só daquilo que eu já tinha falado, né, não depende só da imposição externa, mas internamente nós contribuímos para essa imposição. Aqui a questão, primeiramente, né, nós consideramos a hipótese de que da disciplina financeira sobre os Estados, de todos os Estados, né, a partir do processo de financiarização, estão submetidos a uma disciplina financeira, né, delimitando, né, a possibilidade dos Estados determinar sua taxa de juros, né, de determinar o seu gasto, de determinar sua taxa de câmbio, né, impondo uma lógica financeira, né, uma lógica de mercado. Bom, então, partindo, né, da hipótese da disciplina financeira sobre os Estados, né, a qual delimita, né, desde a globalização financeira, delimita, né, a capacidade política e política econômica dos Estados, a determinação, como eu estava dizendo, né, a taxa de juros, do gasto, a taxa de câmbio, impondo, né, à economia e ao Estado na lógica de mercado, em todas as esferas, né, das relações econômicas, com consequências sociais. Vamos usar uma. Agora. Deixa eu fechar isso aqui. Mas assumimos, de outra forma, a hipótese da globalização financeira assimétrica, né? A de que ela não disciplina igualmente todos os Estados. Né? O exemplo é o caso do sul global, no qual esses países têm uma menor capacidade de lidar com essa nova disciplina, né, financeira do que países do norte global, países mais desenvolvidos ou países centrais, dado que sua moeda é muito mais fraca.
estruturado, que é a sua capacidade de produção de valor, de penetração financeira, de realização, né, do valor é muito menor, né, podendo constituir uma moeda, aliás, tendo a incapacidade de ter uma moeda que permita o seu endividamento, né, para a realização das suas atividades, na realização do seu próprio desenvolvimento. Deixa eu ver. Bom, aí a gente parte, né, para uma análise aí, né? Não sei se eu estou pulando muita coisa, né? Parte para uma análise, começando a nossa análise, né, a partir da ideia, né, de que partindo de uma análise de Keohane e de Nye, né, do poder e interdependência, né, da proposição que eles fazem da perda de poder americano em relação, né, às relações de interdependência existentes entre as forças econômicas depois, né, da Segunda Guerra. Né? Então, o poder dos Estados Unidos, teria havido, né, uma diminuição, né, do poder de coerção militar em relação ao poder econômico das grandes empresas transnacionais, organizações não governamentais, que a partir de um certo momento estariam determinando a disciplina, né, econômica sobre os países centrais e países emergentes também. Então, dessa forma, né, o poder militar coercitivo, aquele poder militar coercitivo defendido, né, pelos teóricos realistas, né, estaria em declínio, né? Os interesses privados, né, teriam maior independência sujeitando os Estados. Né? Uma maior dada, né, o que se verifica com uma maior emancipação da Europa, do Japão, né, o retorno da Europa e do Japão como potências econômicas, né, depois da reconstrução, né, e o surgimento de novos países, né, em desenvolvimento, emergentes, né, sujeitando, né, dadas as suas relações econômicas, sujeitando a uma nova ordem, né, essa ordem política militar. Vou no teclado, mas... tá. Tudo bem. Em relação a esse debate, né, a Susan Strange aparece, né, ela faz uma crítica, né, nessa teoria. E ela diz que, na verdade, não haveria uma perda de poder americano, na verdade, haveria um ajuste do poder americano, porque os Estados Unidos, eles fariam parte, né, desse reajuste, né, permitindo que os seus próprios capitais pudessem atuar, né, e tivessem essa liberalidade, né, e pudessem lucrar com esse sistema interdependente. Então, não houve exatamente uma mudança na correlação de forças, né, mas uma mudança da prevalência, da correlação de forças entre o público e o privado. Aquilo que o Estado determina e aquilo que o privado determina. E isso foi apoiado pelo Estado. Né? Então, aqui, né, coloquei em 71, né, a partir até do fim daquela ordem monetária dada em Bretton Woods, do dólar, né, os Estados Unidos não estariam perdendo poder, mas teriam até mesmo ganhado poder, porque eles estabeleceriam de uma forma, sem a necessidade até de realizar reservas, sem a necessidade de realizar superávites, né, teriam estabelecido a moeda, né, internacional. Né? Então, eles teriam deixado o dólar, né, como um poder estrutural, né, ou melhor, definido de vez o dólar como a moeda reserva de valor, como a moeda determinante do sistema. Então, a própria... tudo bem, essa parte aqui, acho que se a capacidade de mudar o contexto de todos, quer dizer, os por fim, os Estados Unidos não estariam perdendo poder, estariam sim usando e reafirmando o seu poder estrutural dado pelo dólar a partir da Segunda Guerra Mundial, né?
e que eles reafirmaram quando finalizaram, quando acabaram com a própria vinculação do dólar com o ouro, porque todos os outros participantes do sistema estavam vinculados ao dólar e não tinham mais como escapar do dólar, não tinham mais como desfazer de suas reservas, não tinham como achar algum outro ativo com o qual eles pudessem trocar o dólar, não tinham como praticar comércio, não tinham como desfazer contratos. Havia toda uma relação estrutural do dólar com relação ao sistema econômico que dava esse poder estrutural e a liberalidade com que os Estados Unidos puderam se livrar da necessidade de amealhar ouro para poder trocar quando alguém quisesse trocar o dólar por ouro. Então, é isso que ela coloca, né, que a gente entende como o questionamento dela. Tá? O Eric Heinlein vai mostrar que esse poder, né, que esse poder estrutural, depois ele vai ser articulado. Vai ser articulado para estabelecer uma ordem. Né? Essa ordem é determinada pelo Estado americano. Aliás, determinada, posso até, em meio a esse próprio, ao que nós mesmos estamos falando, né? Determinada pelas frações de classe que estão no Estado e que agora lideram, né, as outras frações, conduzindo o Estado, né, a estabelecer políticas que favoreçam, né, a sua acumulação. E para favorecer a sua acumulação, né, havia essa necessidade de estabelecimento desta nova ordem financeirizada. E aí o Heinlein vai mostrar, né, que os Estados Unidos aparecem nesse momento, né, a reemergência do poder financeiro, né, liderando, né, todo o sistema e fazendo isso com o seu próprio poder de veto. Qual que é o grande poder de veto dos Estados Unidos? A gente sabe que em 79 a taxa de juros determinou, né, os rumos da economia e determinou a reafirmação do poder americano, né, com base em apenas uma política monetária nacional dentro do Banco Central. Tá? Então, eles se utilizaram disso, até a tese, eu escrevi a tese, é exatamente disso que eu falo ali, né? E coloco, né, que eles fazem, o que nós encontramos lá? São documentos mostrando como que esses países foram enquadrados, né, primeiro os países centrais, depois os países periféricos, dentro da ordem financeira, né, mediante o recurso da taxa de juros, mediante a valorização do dólar e a imposição da austeridade a todo mundo, a todo o sistema. E que eles iriam somente aliviar, né, esse ferramental, né, do qual eles saíram, né, abriram de verdade a caixa de ferramentas, né, e saíram para cima dos outros países, só iam aliviar o peso se esses países se enquadrassem dentro daquilo que eles requeriam para o sistema, dentro dessa disciplina financeira, econômica, né, que está sendo dada, né, de forma assimétrica para todos esses países. Tá? Então, é daí que vem a ideia de que depois de 71, 79, o sistema vive sob a disciplina do mercado financeiro. Tá? A disciplina que é dada ali, né, dentro de uma agenda que está dentro do Estado americano, né, e que vai sendo discutida dentro dessas reuniões onde a gente consegue vislumbrar isso aí. Então, o poder americano, com o apoio do Estado, né, tem um comando preponderante, né, sobre a ordem capitalista. Então, não é exatamente uma perda de poder, é exatamente uma reafirmação do poder, né, de uma outra forma. O Polantzas, eu acho que eu já falei aqui para vocês, né, que ele vai sair dessa questão de entes monolíticos e ele vai dar ele traz o suporte teórico que nos auxilia, né, nesse entendimento da ideia de que o Estado, né, ele é um espaço, né, é um espaço por onde passam as elites, as frações de classe, né, a fração emergente, a fração financeira emergente, hegemônica, perpassa o Estado e lidera outras frações do capital. E essas frações, né, se utilizam do Estado, né, para preservar a dominação de classe e para apoiar a própria acumulação.
Então, essa fase, né, de internacionalização do capital, né, de reemergência do capital, ela é apoiada pelo conjunto de estados, onde essas frações estão, cada uma em cada estado, todas elas se relacionando entre si, né, sob a liderança do Estado hegemônico. Então, não é uma coisa, não são acordos entre estados em determinados momentos que se assina e que você faz a sua parte. Não, esse pessoal ele já está interrelacionado, já estão determinando uns aos outros a forma como o sistema vai ser conduzido. E esse sistema tem uma liderança, essa liderança é os Estados Unidos. Aí tem a questão de que é justamente essa parte aí, né? Que não haveria mais essa burguesia nacional, ela é nacional, ela está dentro do Estado, ela conduz o seu próprio Estado, mas ela está intimamente relacionada com as outras burguesias dos outros Estados, em comunhão de interesses. Competem e competem dentro desse... É como se fosse um campeonato, eles competem dentro daquele campeonato e apoiam aquele campeonato. Né? Sendo que... Então, então, elas conformam esse processo dialético. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Então, elas entre si se relacionam, exportam capital, fundos, investimentos direto, tecnologia, né? Estão, então, portanto, comprometidas com esse projeto de integração econômica. E na periferia, a reprodução do capital é ainda mais dependente. Existem essas frações, mas elas são ainda mais dependentes, elas entram de forma mais subalterna, mas não deixam de estar reforçando todo o sistema. Não deixam de preferir estar dentro do sistema do que tentar a alternativa nacional desenvolvimentista. Aqui, um exemplo. E aqui, né, mais alguns reforços, né, teóricos, né, para a questão do poder estrutural e do poder capitalista, né? A ideia de que o reconhecimento da emergência, né, global e do capital transnacional, né, quando se vislumbra o aparecimento do consenso neoliberal, né, nessas reuniões do G7, nessa comissão bilateral, Bilderberg, na OCDE, nas manifestações dessas entidades. Né? Hoje tem o Fórum Econômico Mundial também, né, configurando esse poder estrutural americano, baseado, né, interrelacionado com esse poder estrutural do capital. Né? E como é que é esse poder estrutural? Ele, se você não aceitar a disciplina do sistema, você é excluído de todo o sistema, de toda a economia mundial. Então, eles ameaçam, né, pela saída dos seus capitais de dentro desses países, né? Estrangulando-os naquilo que eles têm energia, que venham a ter como necessidade, energia, alimentos, minérios, tecnologia, tudo aquilo, remédios, tudo aquilo que for necessário para dentro de um país, né? Basta realizar uma saída de capitais que você estrangula esses países em suas necessidades, provocando todo tipo de convulsão social interna. Não sei que eu já perdi o tempo, não sei se dado a nossa interrupção. Mas, enfim, haveria de se considerar, daquilo que eu já falei, que eu já até antecipei, né, a ideia de que haveria de se considerar os laços, né, de dependência das burguesias internas em relação a essa nova ordem americana e em relação a essa reprodução e essa sua relação com a reprodução doméstica, né, da cadeia imperialista, né? Aqui eu tinha colocado até como condomínio, mas enfim, a questão de que elas estão integradas nessa divisão internacional do trabalho. Sim, isso aqui é uma parte muito importante. A ideia de que mesmo, né, o grau de dependência dessas elites nos países periféricos, né, dessas frações de classe que estão vinculadas ao sistema, faz com que elas, né, fiquem temerosas desse isolamento internacional, exatamente desse exemplo que eu tinha colocado para vocês. Né? E que, se elas entrassem em conflito, né, com o sistema, né, em função, em prol de um projeto, em prol de uma proposta nacional, né, elas teriam que
fazer concessões às classes subalternas. Então, há uma preferência das elites a ceder à ordem, à disciplina externa, do que ceder aos grupos internos, né? Entende como uma maior perda tendo que ceder às classes populares, no caso uma aliança antiimperialista, do que enfrentar, do que aceitar, né, o disciplinamento. E aqui, por fim, né, o Roman, né, ele dá, né, a ordem, né, propriamente dita, né, a ordem financeira, a ordem disciplinar propriamente dita, né, pelo regime do dólar de Wall Street. Por que dólar de Wall Street? Porque é justamente essa fração de classe, a classe financeira, a que domina o sistema e que dá as regras para todo o jogo no globo. Então, ele elucida e mostra, né, como que é esse regime. Bom, acho que toda essa parte, alternativa ao regime, sair da dominação, né, não participa na economia mundial, a tendência é que as burguesias internas cedam a disciplina, aquilo que eu já tinha falado. Então, espero ter conseguido, né, fazer uma boa revisão aí com vocês. Opa, fui um pouco a mais aqui. Perdão. Depois vem a questão da análise documental, né, de como que foi disciplinada a periferia. Primeiramente, um choque, né, que já é um vislumbre do poder estrutural, e depois o disciplinamento. O governo Reagan ele aproveita para fazer duas coisas. Primeiro, faz o disciplinamento no caso da dívida, e já aproveita para enquadrar esses países dentro dessa ordem financeirizada, fazendo com que eles abram os mercados, né, e que atendam a toda a reforma estrutural exigida lá pelo consenso de Washington. Né? Então, ali, digamos assim, eles abrem a sala de torturas, né? E aí, dos principais formas de coagir, né, os países, ameaçam no corte dos créditos. Então, é como se você já tivesse quebrado, já não tem reserva, já não tem capacidade econômica financeira e é obrigado, então, a pagar tudo à vista, tudo aquilo que você necessita à vista. Então, né, piora muito a situação, como se perdesse, caísse na malha do Serasa, né, e perdesse só o seu crédito, né, no mercado internacional. É essa a capacidade. Né? E também um outro instrumento, que é o congelamento dos ativos, que foi o que aconteceu aí com a Venezuela, né, e que a gente pode ver o que aconteceu com o país, em termos sociais, tudo, porque não tiveram, né, tinham o dinheiro, mas não tinham acesso, não puderam fornecer aquilo de que eles precisavam para a sua própria população, em função desse congelamento de ativos aí. Então, essa ameaça, né, e morde e assopra, né, concessão de créditos ali, fiz um pouco alternado, né, a concessão dos créditos de curto prazo para continuar pagando os juros e se manter na negociação, e aí as condicionalidades para o retorno, né, dos capitais, o alívio, né, dessa falta de divisa, a possibilidade de estabilização da taxa de câmbio, né, não é só a falta de bens, obviamente vai provocar desvalorização cambial, vai provocar inflação. Então, há desestabilização geral, né, econômica. Então, é como se prendesse um país e deixasse ele com sede, né, até ele ceder às pressões pelas reformas, né, que é a segunda parte, o enquadramento, né, que foi feito aqui no caso da América Latina com o plano BRAD, que eles pegaram a dívida, né, que havia dívida que foi aumentada justamente por eles, pela taxa de juros, né, que é o processo de financiarização dessa dívida, né, de securitização da dívida com garantia por parte do Tesouro Americano, onde havia ali uma certa redução de principal e uma certa redução da taxa de juros, né, mas o grande prêmio, né, realmente seria o retorno dos capitais voluntários, né, para o país, permitindo, inclusive aqui na América Latina,
o retorno dos capitais voluntários, que permitiram a consecução dos planos de estabilização, né, segurando aí o processo inflacionário que estava acontecendo naquela época, a aceleração inflacionária naquela época. Né? Só que para você poder acessar essa benesse, você tinha que ceder aos preceitos, né, às sugestões do Consenso de Washington. Né? O que se verificou, portanto, foi uma desconsideração total sobre os efeitos negativos, né, dessas ações, e não houve, né, a resistência popular em relação ao que vinha acontecendo socialmente no Brasil e em outros países da América Latina, ela não foi encampada pela burguesia. Na verdade, essa apoiou, né, os programas propostos, né, pelo disciplinamento. Então é isso, né, que às vezes, no meu caso, me deixava um tanto quanto perplexo. Mas por que isso? Por que nós nos autoflagelamos? Né? Mas isso só pode ser explicado, né, em função dessa dialética, dessa relação, né, dessas elites em um outro âmbito, que não dentro só do Estado brasileiro, né, mas no âmbito no sistema financeiro e da sua modificação que vem acontecendo nesse momento. Tá? Porque elas tinham essa opção, de um determinado momento em que elas podem ameaçar de default o sistema. Ele está muito exposto aqui na América Latina. Eu trouxe aqui uma tabela para que vocês pudessem ver essa exposição. Então, aí, vários bancos americanos, muitos vocês já conhecem, qual que é o grau de exposição na América Latina. A exposição em termos de capital próprio. Né? Então, a gente vê aqui, uma levantadinha, né, que, por exemplo, o Manufacturers Hanover está em 260%, né, do seu capital está exposto. Quer dizer, se esses ativos que o banco tem não tivessem um retorno ou não fossem considerados como dívida não paga, o banco quebra. Então, mais ou menos de agosto até setembro, eles poderiam ter se reunido e colocado sob pressão os Estados Unidos, mas não fizeram. Não fizeram isso, não fizeram depois. O México propôs. O México propôs e o Brasil não aceitou. Ele foi lá para buscar o documento para descobrir por quê. Mas esse documento aí... Quando você chega lá na biblioteca Reagan, depois eu vou colocar aqui um slide, só para os estudantes, né, que ainda estão fazendo sua pesquisa. Esses documentos, muitas vezes você abre a pasta e tem uma folhinha lá. Esse documento não está disponível. Né? Então, o documento está lá, fala assim, negociações, Delfim Neto, não tinha. Né? Então, e parece lá o título. Aí o que acontece? Tira uma cópia daquela folhinha e pede via Free of Information Act. Né? Então, você pede, vai para o governo. Os arquivistas, o que é interessante lá nos Estados Unidos, o arquivista fala, não, pede, abre, né? Eles querem que você peça. Pediu um chumaço lá, até agora não recebi nada. Recebi um monte de porcaria, veio pelo correio, que até o momento eu não vi muito uso. Mas alguma coisa importante, né, daquilo que eu pedi ainda não apareceu. Quem sabe aparece. A PIS manda pelo correio, chega na minha casa. Né, a cópia. Então, né, 58 bilhões de exposição para 38 bilhões de capital. Podia quebrar, né, 2 vezes. Tá? Então, os burgueses profundamente dependentes, não desestabilizariam o sistema capitalista em meio à Guerra Fria, a gente tem que lembrar disso. Não vai estabilizar a base do bloco capitalista. Né? Até os militares, andei uma live, até os militares até hoje eles estão na questão, na discussão dessa do comunismo e capitalismo, né? Ainda estão naquela discussão da Guerra Fria, né? E também, como já dito, né, se viam como participantes do sistema e não o ameaçariam. Estou chegando, estou saindo da segunda divisão, vou entrar, né, não vamos acabar com o campeonato, não, agora estou a ceder. Né? Enfim. Tá? E aí a questão, né, da análise empírica documental, aqui só para vocês terem uma ideia, né, olha o Reagan, né, o cara que fez a reafirmação, né, isso, se eu não me engano, grande parte dessa infraestrutura toda que tem lá na Califórnia, lá de museu, cabe um avião dentro do museu, aquele caixotão lá, né, é pago por doações.
E as pessoas que trabalham lá são voluntárias. Né? Ele está enterrado lá. Então, essa infraestrutura aí, né, aqui tem, né, eu coloco às vezes para as pessoas que têm interesse, se quiser lá, né, fazer sua pesquisa, o trabalho da pesquisa, né, na verdade fui lá tirar fotos e só quando cheguei aqui no Brasil que fui começar a ver tudo isso aí. Então, você pega a caixinha, passa e vai pegando documento por documento, fazendo fichamento, né, e relacionando o que você tem na mão e como que você vai trabalhar, que assuntos que você tem. Né? Então, isso aqui, às vezes, pode até motivar um de vocês ou já fazer desistir logo, né? Bom, e aqui um pouquinho, né? O que eu falei, a amostra, né? Da documentação que a gente coletou. Né? Aqui a gente foi pegando em várias instâncias. Tá? Então, aqui no FMI. Então, o FMI, a discussão no Tesouro é que o FMI tem que estar equipado e preparado para atender os interesses norte-americanos. Está dito, está escrito, está no documento. Né? Tudo lá, US, Achieving Vital US Economic and Political Objectives. Né? Então, capacitar para a cooperação monetária internacional, para abrir mercado e o sistema financeiro é essencial para a prosperidade dos Estados Unidos. Né? E encorajar, né, o ajuste deles. E aí, vocês vão ver logo adiante como é que é esse encorajamento do ajuste. Então, aqui a estratégia, né, também do Tesouro, falando lá no US, um texto do Tesouro sobre a estratégia de é o Estado que está cuidando a gente vê que é o Estado que está cuidando da dívida privada. Então, vamos falar o quê? Que isso é o setor privado, né, que já ultrapassou o Estado? Não, o setor privado está lá dentro. E ele atua ali, né, e coloca os seus agentes lá dentro. Então, o objetivo tem sido desenvolver um amplo abordagem para assistir, né, o LCD, Less Developed, ajudar, né, os Less Developed Countries, né, os países em desenvolvimento, com programas de ajuste. Não com alívio, não com alívio, mas com programas de ajuda. Nós vamos ajudar vocês, né, a carregar, vamos incentivá-los a carregar as pedras. Né? Não quer dizer que vocês não têm. Nós vamos ajudar você a carregar a pedra. Né? Enfim, rather than to relieve them of the burden of adjustment. Né? Não vai nem livrar nem do fardo e nem da disciplina, né, de ajustamento. Aqui no Banco Mundial, aqui é uma questão, alguns documentos que nós podemos observar, da importância da nomeação dos presidentes, né, do banco, porque é os Estados Unidos que nomeia o presidente do Banco Mundial. E como que se nomeia? Então, ali o Klaus, né, a análise que ele tem sido ativamente suportivo, né, em prol, né, do livre comércio. Então, a gente sabe que o banco... Ele é o presidente, principal banco americano na época, que é o Bank of America. Eu acho que eu tirei essa parte... não, tá ali, né? Former CEO of Bank of... Quer dizer, vendo diretamente o sistema financeiro para dentro de um órgão que seria de fomento ao desenvolvimento. Multilateral. Não é um órgão americano. É um órgão multilateral. Sim, eles têm a prerrogativa de determinar quem vai ser o presidente. Na 10 de Bretton Woods. Isso. Então, mas quando eles estão determinando, não é uma determinação técnica, né? Pela capacidade, para pensar no desenvolvimento. Não, a ideia é de ser um dos instrumentos, né? Em apoio, vai ceder determinados investimentos, tem que falar ali, mas livre comércio. Sabe-se lá se o livre comércio vai ajudar ou não aquele país? Enfim, lá em 85, quando o presidente está nomeando um outro presidente, né, ele foi assessorado no sentido de articular um funcionário em favor de orientação de mercado, né, como crescimento econômico, né, capaz de trabalhar cooperativamente com os funcionários de alto escalão americano.
Você tem que estar, olha, tem que ter trânsito aqui e agir cooperativamente, tem que cooperar, né, com o que o funcionalismo americano estiver determinando. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. E aqui aquela questão, não sei se eu peguei tudo, né, porque esse texto do Harry Now, ele é bem ilustrativo, só que é um tanto longo. Ele era um funcionário do National, assessor direto do presidente Reagan, né, assessor que está em debate direto com o presidente. É o chefe, eu chamo. É representante do presidente em qualquer discussão internacional econômica. E ele, depois que ele sai, um pouquinho depois que ele sai do governo, ele já escreve texto fazendo a alegação de que os Estados Unidos têm que se utilizar do seu poder estrutural para induzir os outros países a entrarem na disciplina, né? Não tem que ser cooperativamente. O texto todo, ele fala assim, a ideia, a cooperação, não temos que estar discutindo em fóruns de cooperação, como que nós vamos desenhar o sistema. Nós temos que criar incentivos, bem na época lá da alta de juros está arrebentando, né? E para induzir com que outros países entrem nessa disciplina. Tá? Acho que era isso. Deixa eu ver. E tinha mais um da Argentina, né? Aqui é quando a rebeldia. Então, o enquadramento dos rebeldes. A Argentina, na época do Afonso, estava resistente em relação aos programas que estavam sendo impostos para eles. E eles sentiam a Argentina como uma ameaça. Ela poderia concatenar outros países, né, e tentar sair fora, tentar negociar, tentar modificar aquilo que estava sendo imposto. Então, esse é todo um documento, ele é um documento longo, né, estabelecendo todas as estratégias, né, de como lidar com isso, como enquadrar, com cada passo, verificando aquilo, se eles aceitarem vai ser assim, se eles não aceitarem vai ser assado. Então, eu peguei só um pedacinho aqui, né? Então, se a Argentina se mover cada vez mais de forma confrontacional, né, junto com outros países, né, e se tornar mais militantes, né, e outros países vierem a se juntar à Argentina, né, os Estados Unidos, né, depois de consultas, né, com os credores e outros países-chave, né, em desenvolvimento, vai adotar esforços coordenados para isolar a Argentina, isolar o governo da Argentina, né, e evitando maiores, sem falar isso publicamente, né? Então, o esforço deve ser em favor, focado, né, nas implicações financeiras, tanto para a Argentina quanto para as implicações financeiras de acesso, né, às finanças, tanto para a Argentina quanto para outros países menos desenvolvidos, né? Acesso aos financiamentos que eles necessitam. Então, a gente vê em várias instâncias, né? E tem muito mais documentos, né? Em muitas outras instâncias que vão montando assim esse entendimento que nos ajuda, a prova que eles mesmos nos dão, né? Desse enquadramento, né? Que ocorreu, né? Aqui no Brasil e que no final nós todos sabemos foi aceito, né? As transferências de recursos reais, aí o trabalho do Carneiro é mais que suficiente para mostrar isso. E é isso aí, né? Então, eu gosto às vezes de colocar as charts, porque eu acho que elas pegam muita... e tinha mais a outra, né? Muito do que a realidade num único desenho, né? Bom, essa está, claro, concluída aqui na minha apresentação. Não sei se atendeu ao tempo, mas é isso aí.